Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, se inscrevam no canal do Giga. A gente está sempre de olho no mercado, ajudando você a encontrar aquele precinho. Hoje é diferente, é vídeo de análise comparativa de duas plaquitas de vídeo, a 6600XT versus a 6650XT. E aí, cara, qual que eu compro? A gente vai tentar te ajudar você a chegar a uma conclusão nesse vídeo, tá? A gente vai testar e testou com o mesmo driver, exatamente para não prejudicar e nem beneficiar a placa nenhuma, tá? A gente faz lives sem edição e sem cortes, para depois a gente fazer a nossa análise. As lives é justamente para você ver a seriedade do trabalho, você pode comparar as análises que a gente faz aqui com as nossas lives. Bacana, pessoal? Bom, para isso a gente testou a 6650XT, um modelinho das ROG Phantom Triple Fan, tá? E a 6600XT a gente testou o PCB Sapphire Nitro Plus. Ambos os PCBs são muito bons, são placas extremamente frias, completas, excelentes qualidades. Então não tem diferença assim de prejuízo, né, de construção de arquitetura de PCB não, tá? Processador 5700X B550M Plus da ASUS TUF, duas memórias da Crucial de 8 GB 3200 CL16, fontezinha da Superflow de 550 Gold, um SSD ZADAC M2 NVMe de 3500 MB, tá bom? Então vamos embora para os testes. Testamos aí 1080p, tá, pessoal? Então a gente tem uma média da 6650 de 94 contra 87. Quad HD, testamos aí também 68 a 6650 contra 63. Então, em ambas as resoluções a gente tem uma diferença média aí de 8%. Bom, 1080p tá aí para você na tela, né? 6650XT fazendo 166 frames versus a 6600XT 154. Agora Quad HD na tela novamente, 6650XT 120 frames contra 6600XT 112 frames de média, tá, pessoal? Média geral de 7,46% a favor da 6650XT. Código Ozone a gente testa para você aí no alto, com muita coisa ativada, 1080p na tela para você, me surpreendi bastante com o resultado, empate. Ah, Guigão, mas o clock do CPU ali tá menor na 6650. Quad HD, a gente testa novamente o mesmo resultado, empate. Mas, Guigão, o clock tá pior ali na 6650, Guigão, vai influenciar. Só que não, na minha opinião, não influencia, porque é 100, 150 MHz, né? Isso é uma oscilação de rodada. Ambas as placas, né, rodam muito bem nesse jogo, né? E o 1% da 6650XT é um pouco melhor, eu considero empate. Cyberpunk a gente testa 1080p nativo, preset Ultra, texturas no alto. Esse jogo surpreendeu, foi a maior diferença até agora entre as placas, tá? 11%. Testamos em Quad HD e manteve uma boa diferença de quase 10%, né? Quad HD a gente ativa FSR no modo qualidade, tá, pessoal? Então tá aí, se a gente somar as duas resoluções e dividir, dá uma diferença geral de 10,71%. Testamos 1080p nativo no preset Ultra padrão do jogo, diferença de 3,77%, pequena, tá? Quad HD a gente testa também para você. No Quad HD é nativo preset Ultra, que já deu uma diferença legal de 7,4%. Pegando a média das duas resoluções, a gente tem 5,59% em favor da 6650. Testamos 1080p nativo para você, preset alto padrão, a gente não testa no épico porque está dando muito stuttering, temos aí uma vantagem de 9,82. Quad HD a gente testa também para você, Quad nativo nesse alto, tem uma diferença de 6,09%. Bom, gráficos na tela, né? A gente tem uma média geral aí oscilando na casa dos 8,36% somando as resoluções.
Eu priorizei o gameplay, né, do preset alto, porque a gente está querendo ver a distorção de poder de uma placa para outra, mas eu sei que vocês não iam resistir, então tá aí o gráfico, tá? Eu otimizei, agora deixo só o gráfico, porque a gente tem que comparar mais peso, mas mesmo no competitivo, que é tudo no mínimo com a visão do épico, a gente tem aí 4% de diferença, né, em Full HD e 7,69% de diferença em Quad HD, numa média geral 5,84%. Testamos 1080p nativo, tá aí na tela para você. Esse jogo deu a maior diferença até agora, preset extremo, tá, que é o máximo, 16%. Testamos em Quad HD. Em Quad também a diferença se manteve alta, apesar que recuou um pouco, mas ó, 13,5% é bem interessante. Então temos aí, né, a média geral, considerando as duas resoluções, é de 15,11% para 6650 XT. Testamos 1080p nativo, tá na tela para você, o preset Ultra bem pesado, 4.62 é mais uma diferença de 3 quadros. Quad HD também a gente testa com FSR no modo qualidade no preset Ultra, e a gente tem 3.45%. Então em Quad HD a diferença é de 2 quadros, o que a gente pode considerar um empate técnico, a 1% está igual. Já em Full HD a diferença é de 3 quadros. 3 quadros é muita pouca diferença e 1% também no Full HD ficou a mesma coisa. Se você somar as duas resoluções e tirar a média dá 4%. Mas 4% em baixa taxa de quadros, né, 60 para baixo, não quer dizer muita coisa. Pode dizer até um empate relativo. Tá? Então apesar de vencer a 6650 XT é quase um empate. GTA V a gente testa no máximo MSAA 4X 1080p na tela para você, diferença de 3 quadros acima de 100 quadros, então para quase que um empate técnico, tá pessoal? Quad HD a gente tem praticamente o mesmo cenário, né? 3 quadros, aumenta a porcentagem porque a taxa de quadros é menor. 4,23% em Quad HD e 2,75% em Full HD, somando ali e dividindo a média dá 3,5%, que é quase um empate técnico. Bom, testamos o 1080p, a imagem aí da 6650 está distorcida porque a gente teve que dar um zoom, tá pessoal? Quad HD também a gente testa, então eu peço desculpas aí, eu vou estar mais atento a essa questão, tá? Resultados na tela, né, em gráficos, eu acelerei ali os gameplays, tá? Bom, nitidamente você vê uma boa vantagem para 6650 XT, né, coisa de 8 quadros aí em Quad HD, e essa vantagem ela é de 14 quadros em Full HD, então você tem uma diferença em Full HD de 16% e 12% em Quad, tirando as médias a gente chega a 14% de diferença. Rainbow Six testamos 1080p e esse jogo que mais surpreendeu, que mais deu diferença entre as placas, né? 35% no Full HD. Quad HD a gente testa também para você, a diferença diminuiu, mas ainda uma diferença de 25%, que é uma coisa realmente surpreendente, tá pessoal? Somando as duas resoluções, né, e dividindo, a gente tem uma média geral de 30% de diferença. Foi o jogo que mais teve diferença entre as placas, né? No entanto, você também consegue jogar muito bem com a 6600 XT, né? 236 frames no Quad HD Ultra. Tá de bom tamanho, né? Então, apesar da diferença, na prática isso não tem tanto impacto, a não ser se você estiver mirando aí 360 Hz no Full HD. Testamos Red Dead 2, um preset do Hardware Unboxed que a gente considera um preset alto, 1080p na tela para você, né? Tem uma vitória de 6,84% para 6650 XT. Quad HD a gente testa também, no Quad a diferença já é quase um empate técnico, 2%, 2 quadros só um empate, tá?
Então tá aí o resultado final, né? Tem uma diferença de 8 quadros em Full HD, mas você está acima de 110 quadros, e isso não vai ter tanto impacto prático, né? Tirando as médias dá 4,64%, mas não necessariamente é uma vitória clara, né? Eu vejo isso principalmente em Quad HD como empate. Estamos no máximo, tá? Apenas respeitando a VRAM, 1080p na tela para você, empate. Diferença de 1 a 2 quadros, né? Empate. Quad HD. Aí nós temos uma diferença interessante, quase 6% a favor da 6650 XT. Tirando as duas resoluções, a gente tem ali 3,46%. Testamos 1080p, preset máximo do jogo padrão sem alterar nada. Temos aí uma diferença de 3,74, Quad HD é uma diferença de 10%, 76 versus 69, interessante isso, tá? Tirando a diferença das resoluções e dividindo numa média, a gente tem 6,94% a mais para 6650. Na tela para você os nossos gráficos, começando com os competitivos. Não tem como reproduzir um gameplay fiel e com o mesmo impacto. Varia a quantidade de jogadores, de tiros, de explosões. A gente mostra para você ter uma noção do outro lado, tá? Mas a gente não considera esse tipo de jogo em performance relativa. A diferença não é tão grande, tá? Não é tão grande entre as placas. BF e Fortnite vai ter uma média ali de 7% mais ou menos, né? Não é uma coisa assim tão absurda. Já no Warzone a gente tem um empate. E no Rainbow Six a gente tem realmente uma diferença bem alta e significativa para 6650 XT. E de todos esses jogos, o Rainbow Six é o que mais credibilidade a gente deveria dar, porque ele é um benchmark. Eu retirei o Rainbow Six, né, só porque ele deu realmente uma distorção alta ali, ele deu uma média muito alta. Retirando ele, a diferença é 5,4% mais performance para 6650. Considerando o Rainbow, a gente tem 13% em Full HD e 10% em Quad, tá? Mas isso é só para você avaliar, né? O Rainbow realmente que tem uma diferença alta, então se você quer jogar Rainbow Six, talvez a 6650 seja bem mais interessante, dependendo do preço, sim, tá? Agora, no geral, ali 5, 7%, não é uma diferença tão grande, aí você vai ter que avaliar se compensa. Agora, os casuais. Os casuais são os jogos que a gente considera na performance relativa, porque você consegue reproduzir o mesmo gameplay ou benchmark. Então, o peso que a gente joga sobre as placas é exatamente o mesmo. Então, esses jogos é que a gente se baseia quando a gente compara placa a placa. Bom, você observa que no Valhalla 1080p 8%, Cyberpunk quase 10%, Far Cry 6 4 frames acima de 100 quadros não é muita coisa, né? 3,77%. Forza 5, uma diferença legal, 16,67%. God of War é quase um empate técnico. GTA V, cara, 3 frames acima de 100 quadros é quase um empate também. Horizon Zero Dawn, 16%, já é uma diferença legal. Red Dead, 6,84%, ok, uma diferença. Village, empate. Tomb Raider, 4 frames acima de 100 quadros é quase um empate, né? Não é uma diferença tão grande. Quando você pega todos os jogos e tira uma média, a gente chegou em 6,93%, quase 7% mais rápido a 6650 XT, né? Só que, como você está observando, né, as duas rodam com folga acima dos 60, basicamente, né? E quando a gente compara Quad HD, a gente se surpreendeu porque no Quad HD deu 8%, né? Melhorou a performance da 6650. Então, alguns jogos como Cyberpunk, que não tinha uma diferença grande, começou a ter, a exemplo também do Far Cry 6, né? God of War se manteve um empate praticamente, né? O Red Dead, que estava ganhando, aí praticamente virou um empate.
Mas a gente percebe, por exemplo, no Tomb Raider, né, já tem um ganho legal, no Popo Village também teve um salto. Então você pega tudo e tira uma média, a gente chega a 8%, tá? E se você somar 8% mais 7, nós temos aí 7,5% mais ou menos, tá? Bom, analisando os outros profissionais, né, que testaram essas placas, né, estou aqui no TechPoryUp. De acordo com o TechPoryUp, a diferença, né, da 6600 XT para a 3060 Ti é de 12% na performance relativa deles. E com relação a 6650 XT, a diferença é de 10%. E a diferença da 6650 XT versus a 6600 XT é de apenas 2%. Como assim, Guigão? Você acabou de falar que é 7%. Bom, eu tirei uma base ali, né, do Full HD e do Quad HD. O TechPoryUp, ele costuma fazer essa performance relativa considerando o Full HD. E Full HD realmente vai nivelar mais as placas, tá? Só fazendo esse adendo para vocês. Um outro profissional que a gente gosta muito, que a gente tem como referência, é o Hardware Unboxed. O Hardware Unboxed, no lançamento da placa, também trouxe os seus testes, né? No Hardware Unboxed, a gente tem aqui uma diferença interessante, olha só. 6 quadros da 6600 XT para 6650 XT e 9 quadros da 6650 XT para 3060 Ti, tá? E se você for levar isso em consideração, nós estamos falando aí que a diferença da 6650 XT para 6600 XT no Hardware Unboxed é de 5,82%, e isso em Full HD, né? Enquanto que a diferença que eu achei foi de 6,93%, quer dizer, não é uma distância tão grande o resultado que eu encontrei do Hardware Unboxed, uma diferença ali de 1%, né? Então, os meus testes, né, com muita humildade, eles estão próximos do que o Hardware Unboxed achou em Full HD. Então você vê que a forma que eu tenho testado não está tão distante assim. E eu faço live, tá? Então a gente faz live sem edição, sem corte, justamente para você ver a seriedade do trabalho. Nosso objetivo é te mostrar como é que está funcionando. Você vai tomar a sua decisão. E aí, Guigão, o que você achou? Qual placa você compraria? Bom, pessoal, as duas placas são muito boas. A 6650 XT, ela é basicamente a 6600 overclockada. Todo mundo falou isso, tá? Todo mundo falou isso. No entanto, alguns cenários você tem assim uma diferençazinha interessante de performance, mas no geral é ali 7%. 7% que a gente achou, não é uma coisa assim tão absurda, entendeu? Quando você olha o preço de mercado, essa placa tem aparecido entre 100 a 200 reais mais cara. Você vai ter que avaliar, 100, 200 reais a mais, compensa eu pagar essa diferença? Por exemplo, a gente está vendo, né, na gravação desse vídeo 6600 XT a 2.500 e a mais barata 6650 tá a 2.700, 200 reais. Cara, 200 reais, deixa eu jogar aqui sobre 2.500. Tá até mais ou menos, né, a performance dá 8%, né? Então tá mais ou menos assim justo essa diferença. Até 200 reais ainda é razoável dentro de um cenário de 2.500 reais, tá? Agora, se você achar uma 6650 XT por 100 reais de diferença, show, na minha opinião vale a pena sim, porque você tem uma performance um pouco melhor, principalmente em Quad HD. Em Quad HD, a perda de desempenho é menor porque o chip está turbinado. Bacana? Mas se a diferença for mais do que isso, vai de 6600. Mas me conta aí o que você achou, o que você faria, qual placa você compraria. Depois a gente vai trazer uma comparação geral das três placas, né? 6600 XT, 6650 XT e 3060 Ti, e vamos fazer a nossa performance relativa. Mas como eu mostrei, eu faço live, sem edição, sem cortes. Eu utilizei o mesmo driver para fazer o teste da 6600 e 6650.
Então a gente aqui tem transparência, a gente faz live sem edição, a gente faz análise e a gente dá a nossa humilde opinião, mas vai de você. Bacana? Mas é isso aí, cara. Tamo junto, aquele abraço, é nóis e até a próxima.